Em meio à operação que envolve nomes do Banco Central, o mercado financeiro está de olho hoje na credibilidade da autarquia. Lucinda Pinto, analista de economia da CNN. O BC pode-se dizer que foi proativo nessa história, talvez não no caso Master necessariamente, mas no que diz respeito aos dois servidores. Qual é que tem sido a leitura do mercado sobre o que aconteceu hoje? Boa tarde, Lucinda. Boa tarde, Naka. Boa tarde a todos. O mercado está absolutamente surpreso, impactado com essa notícia. Eu conversei com alguns ex-diretores do Banco Central e com algumas pessoas que tinham proximidade com as diretorias e realmente está todo mundo bastante surpreso com a confirmação aí desse envolvimento dos dois ex-diretores. E é um caso inédito, assim, realmente é assustador você pensar que esse caso Master está atingindo diversas esferas, diversas instituições e de forma inédita você ter aí essa suspeita, essa acusação, né, de corrupção dentro da diretoria do Banco Central, né, da diretoria de fiscalização. Eu diria até que o caso está repercutindo menos do que deveria, talvez haja tantas notícias hoje surpreendendo, que esse episódio específico dos diretores do Banco Central até ganhou hoje menos comoção, menos notoriedade do que talvez deveria ou do que causaria em outro momento. Mas o fato é que, de fato, fica essa dúvida, né? Assim, como é que o mercado vai olhar para o Banco Central depois dessa informação, mas a proatividade, exatamente como você acabou de mencionar, o fato do Banco Central ter se antecipado, ter afastado os diretores, rapidamente abriu a sindicância para fazer a apuração. A gente tem informação de que o próprio Banco Central tem fornecido alguns bastidores não públicos ainda para a própria Polícia Federal, inclusive a respeito de sinais de riqueza dos dois diretores, conforme relata hoje o jornal Valor Econômico. Então, a posição do Banco Central de proatividade, de se antecipar e não jogar nada para debaixo do tapete até que, ao que parece, isso preserva aí o respeito do mercado, dos investidores em relação à autarquia. Porque o Banco Central, como instituição, toda instituição tem seus problemas, ela pode errar. E a crítica que se observa ao BC normalmente é do ponto de vista assim, olha, deveria ter atuado assim e não assado. É uma coisa muito mais técnica e muito mais de escolha, uma coisa etérea quase, né? E não tínhamos casos concretos de corrupção, que é isso que aparentemente os indícios indicam. Será que é um caso muito específico que envolve, do que se sabe até agora, dois nomes, ou é indício de um problema mais estrutural? Temos dois problemas aqui. Aliás, a gente até já falou sobre isso, né, Naka? Realmente a gente tem um problema que tem a ver com as normas, né, o procedimento de fiscalização do Banco Central que parece defasado diante de tantas novidades no sistema bancário. Você tem Open Finance, você tem fintechs, o PIX, você tem uma enormidade de novidades tecnológicas que são super boas, né, super positivas, trazem muita eficiência para o sistema, mas também ampliam muito a complexidade do trabalho do fiscalizador, né, de quem tem que tomar conta aí do sistema financeiro. E certamente essa é uma convicção de todos os analistas de que é preciso rever essas normas, de que a forma como essa fiscalização vai acontecer, o tipo de exigência que vai precisar ser feito de cada nível de instituição financeira, isso precisa ser revisto. Não só no âmbito do Fundo Garantidor de Crédito, que isso já está sendo feito, já está sendo discutido, outras formas de exigência por parte das instituições que são protegidas pelo fundo, mas também na fiscalização mesmo de liquidez da parte para as instituições que compõem aí o sistema financeiro. Isso é uma coisa. Outra coisa é má fé, realmente, e isso parece, até aqui a gente não tem nenhum indício de que isso tenha respingado em outras pessoas, em outros diretores. Esses dois nomes já estavam sob suspeita já há bastante tempo,
por isso foram afastados e porque existem, de fato, muitos relatos de que, e isso a Polícia Federal já olhou, inclusive já confirmou, de que as denúncias de problemas com o Banco Master já estavam acontecendo antes mesmo da gestão Galípolo, ainda com Roberto Campos Neto, e que toda vez que essas denúncias chegavam, o que o presidente do Banco Central fazia, que é o que compete a ele, ele exigia do diretor de fiscalização um esclarecimento. E toda a informação, todos os relatos eram no sentido de que estava tudo ok. Havia já há muito tempo essa preocupação com a alavancagem em relação ao FGC, de utilização excessiva ali do fundo. E isso vinha sendo discutido em muitas reuniões, das quais entidades privadas participaram, algumas instituições privadas participaram. E o Banco Central é um órgão muito hierárquico. Então, não cabe ao presidente do Banco Central, por exemplo, pessoalmente e puxar ali uma informação, ou falar diretamente com um funcionário. É o diretor de fiscalização quem tem que dar conta desse olhar, dessa análise. E, então, todas as vezes que vinham relatórios confirmando o equilíbrio ali da situação, o Banco Central confiava nesses diretores. Então, é um pouco essa a ideia de que a corrupção, a má-fé, a ilegalidade estaria concentrada aí nessas duas figuras, até aqui é o que se sabe. Então, o quebra-cabeças que se tem até este momento, né, as peças que se tem, o Master atua dessa maneira que hoje se observa e se consegue se avaliar equivocada, né, fraudulenta, talvez até criminosa. Aí o Banco Central, como supervisor, entendia, pelo menos por parte daquela pessoa que liderava a diretoria de fiscalização, entendia que não havia problema, só que o que se conheceu hoje é que talvez esta peça, aparentemente, era parte desse esquema, por isso a avaliação completamente equivocada, e que isso acabou gerando ou acelerando todo este problema e tornou ele muito maior sem que antes o próprio Banco Central, pudesse ter tido alguma atuação. Se tudo isso for correto, a Lucinda mencionou muito bem, né? São duas frentes aí de observação e de reação do Banco Central que poderiam ser alteradas, que é protocolos para fiscalização e supervisão bancária e também uma coisa relacionada aos próprios servidores. Porque isso é algo importante. Em tempos de compliance, em tempos de monitoramento de dados, o Banco Central também precisa olhar para dentro da sua casa, né? Já que os seus servidores, que têm uma excelência técnica das mais elevadas do serviço público brasileiro, pelo fato de estarem à frente de uma instituição poderosíssima, também acabam sendo vistos como uma peça talvez importante para a criminalidade, né? Este é o episódio que me parece claro. É verdade, sem dúvida. Agora, o que os especialistas, as pessoas próximas ao Banco Central têm dito é que tem um problema sério de desaparelhamento do Banco Central. Tanto é que a gente viu algumas greves aí nos últimos anos. Problemas de remuneração inadequada, quadros muito reduzidos e falta de renovação, de investimento em formação, na verdade. Porque a tecnologia está andando muito à nossa frente. Então, é preciso investir, inclusive, na formação, na preparação desses profissionais para darem conta do tamanho do desafio que se tem de fiscalizar esse mercado.